O mundo do futebol, como sempre, é um terreno de surpresas e mudanças constantes, e o que acaba de chegar aos bastidores do Remo parece mexer profundamente com a torcida e com os analistas que acompanham de perto o clube. Víctor Danilo Cantillo Giménez, o colombiano que vinha se consolidando como peça-chave no meio-campo, estaria de saída da equipe. As informações ainda são tratadas como rumor, mas fontes internas já sinalizam negociações avançadas, deixando no ar a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Para os torcedores, isso representa não apenas a perda de um atleta de alta qualidade, mas também um golpe na estratégia montada para as próximas competições. Já que Cantillo se tornou referência em liderança dentro e fora de campo. O volante, conhecido pela sua capacidade de marcação precisa e passes que quebram linhas defensivas, sempre foi o tipo de jogador que muda o ritmo de uma partida, equilibrando ofensiva e defensiva. E agora, a especulação sobre sua saída movimenta as redes e discussões de bastidores com intensidade surpreendente. Se confirmada, a saída de Cantillo não é apenas uma questão de mudança no elenco, mas também um abalo na estrutura emocional do grupo. Muitos jogadores e membros da comissão técnica construíram uma relação próxima com o colombiano, admirando sua dedicação, postura em campo e a experiência que trouxe desde os tempos de futebol na Colômbia e em outras equipes brasileiras. Sua influência vai muito além das estatísticas de passes, desarmes e presença defensiva. Ele é aquele tipo de jogador que transmite confiança e estabilidade para quem está ao seu redor, sendo referência especialmente para os mais jovens. A torcida, por sua vez, já começa a manifestar sentimentos de incerteza, medo do futuro e até revolta, enquanto o clube ainda mantém silêncio oficial sobre a negociação, gerando ainda mais espaço para especulação. A combinação de talento, carisma e liderança faz de Cantillo um nome difícil de substituir, e qualquer saída provavelmente desencadeará uma série de ajustes internos e estratégicos que podem impactar diretamente os próximos desafios do Remo. Enquanto os rumores se espalham, a mídia esportiva regional e nacional começa a levantar hipóteses sobre possíveis destinos para o volante colombiano. Alguns apontam que equipes com maior projeção e orçamento no cenário nacional estariam interessadas em investir na contratação, considerando a capacidade de Cantillo de controlar o meio-campo e de organizar transições rápidas. Outros levantam a possibilidade de um retorno ao futebol colombiano ou até mesmo de uma experiência inédita fora da América do Sul, aproveitando o currículo do jogador, sua versatilidade e maturidade tática. Independentemente do desfecho, a notícia mexe com a expectativa de torcedores, dirigentes e jornalistas, gerando debates sobre como a saída afetará o esquema de jogo do Remo, que já vinha se beneficiando de sua capacidade de articular jogadas, cobrir espaços e, sobretudo, imprimir personalidade ao time. A sensação de que algo histórico está prestes a ocorrer não passa despercebida. A análise de especialistas, entretanto, sugere que a saída de um jogador como Cantillo pode ser mais do que um simples movimento de mercado. Trata-se de uma reestruturação que impacta diretamente na identidade do Remo. O colombiano se tornou sinônimo de compromisso e estabilidade. O tipo de atleta que consegue absorver pressão e, ao mesmo tempo, liderar pelo exemplo. Sua eventual transferência pode abrir espaço para novos talentos, mas também levanta questões sobre adaptação, continuidade tática e resistência psicológica do grupo.
Os cenários imaginados pela torcida vão desde a frustração imediata até o surgimento de oportunidades inesperadas para jovens promissores do elenco, que terão a responsabilidade de manter o padrão deixado por Cantillo. É justamente esse jogo de expectativas, medo e esperança que transforma rumores em histórias envolventes, capazes de dominar discussões e gerar engajamento entre fãs de futebol que vivem cada lance como se fosse decisivo. Nos bastidores, fontes indicam que a negociação não teria avançado de forma oficial apenas por questões contratuais, que podem incluir salários, tempo de vínculo e direitos de imagem, mas também pelo desejo do próprio jogador de ponderar cuidadosamente os próximos passos de sua carreira. Cantillo sempre demonstrou inteligência na tomada de decisões, avaliando não apenas a perspectiva financeira, mas também a possibilidade de crescimento esportivo e pessoal. Essa postura agrega ainda mais complexidade à especulação, pois os torcedores do Remo vivem o dilema de torcer para que ele permaneça e, ao mesmo tempo, compreender o lado profissional do atleta. A narrativa criada por essas incertezas é perfeita para um ambiente de rumores esportivos. Cada detalhe se torna combustível para discussões e análises, enquanto o coração da torcida oscila entre apego emocional e racionalidade estratégica. Por fim, a saída de Cantillo, caso se confirme, representará mais do que a perda de um jogador. Simbolizará a transição inevitável que clubes enfrentam no mercado moderno. O Remo precisará reavaliar sua composição, estratégias de jogo e planos de longo prazo para não ser impactado negativamente, enquanto a torcida enfrenta o sentimento de despedida e a expectativa pelo futuro imediato. A especulação já gerou uma onda de comentários nas redes sociais, com opiniões divergentes sobre substitutos possíveis, e reforça a percepção de que, no futebol, mudanças repentinas podem transformar completamente a narrativa de um time. Para Cantillo, a história ainda está sendo escrita. E cada rumor que surge sobre seu destino cria um clima de expectativa quase cinematográfica, deixando claro que a carreira de um jogador de sua importância nunca passa despercebida e sempre desperta paixões, análises e questionamentos. A especulação sobre o futuro de Victor Cantillo não para de crescer, e os rumores agora apontam para um cenário ainda mais complexo, que envolve clubes de diferentes regiões do país e até possibilidades internacionais que poucos imaginavam até pouco tempo atrás. Fontes extraoficiais sugerem que times tradicionais, com capacidade financeira maior e projetos mais ambiciosos, estariam de olho no volante colombiano, enxergando nele não apenas a qualidade técnica, mas também a maturidade e liderança que fazem falta em elencos que buscam resultados consistentes. Enquanto isso, a torcida do Remo vive um dilema: torcer para que Cantillo permaneça ou aceitar que, em nome do crescimento profissional do jogador, ele busque novos horizontes. As redes sociais fervilham com análises de torcedores, opiniões de jornalistas e até de ex-jogadores que acompanharam a carreira de Cantillo, todos tentando antecipar o impacto de sua possível saída. Cada comentário alimenta o rumor, transformando a especulação em uma narrativa quase palpável, como se o desfecho estivesse sendo escrito em tempo real diante dos olhos de quem acompanha o clube com paixão e atenção obsessiva. E faz com que qualquer movimento do volante seja interpretado como uma pista sobre seu futuro.
Enquanto o mercado de transferências segue seu ritmo imprevisível, algumas informações dão a entender que Cantillo estaria avaliando propostas que não envolvem apenas questões financeiras, mas também a possibilidade de participar de projetos ambiciosos e de maior visibilidade, que possam alavancar sua carreira em níveis internacionais. Essa postura estratégica, bastante comum entre atletas que já possuem experiência e reconhecimento, reforça a ideia de que a saída do Remo não é apenas uma questão de dinheiro, mas uma decisão pensada para consolidar seu legado e ampliar oportunidades de crescimento. Para os dirigentes do clube, essa situação exige habilidade política e gestão emocional, já que precisam equilibrar o interesse do jogador, a expectativa da torcida e a manutenção do desempenho do time. A negociação, por mais que seja tratada com discrição, inevitavelmente se torna assunto do dia a dia, transformando cada declaração, cada treino e cada movimentação nos bastidores em combustível para teorias, palpites e discussões que permeiam não apenas a mídia esportiva, mas também a vida cotidiana dos torcedores que vivem cada rumor como se fosse uma notícia oficial. Além do impacto imediato no elenco, a saída de Cantillo levantaria questões profundas sobre a identidade tática do Remo, já que o colombiano ocupava um papel central na transição entre defesa e ataque, sendo referência para jovens jogadores e peça-chave na construção das jogadas. A ausência dele exigiria adaptações estratégicas, testes de novos esquemas e possivelmente uma redefinição de funções, o que poderia influenciar a performance da equipe em curto prazo. Especialistas em futebol comentam que a perda de um jogador de perfil tão completo pode gerar não apenas instabilidade momentânea, mas também abrir espaço para oportunidades inesperadas. Jovens talentos que ainda não tinham se destacado poderiam surgir e novas formações poderiam ser exploradas. No entanto, a pressão sobre o elenco aumentaria, pois a torcida naturalmente compararia o desempenho do substituto ao de Cantillo, transformando cada partida em um termômetro emocional e técnico do impacto real da saída do volante colombiano, tornando a especulação ainda mais dramática e envolvente. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo Agora e deixar seu like. Assim, você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! As hipóteses sobre o destino de Cantillo já rendem análises detalhadas, e cada possível cenário ganha cor, forma e intensidade nos debates esportivos. Alguns imaginam que ele poderia retornar ao futebol colombiano, onde sua experiência e reputação abririam portas em clubes de grande tradição, enquanto outros acreditam que ele poderia aproveitar a oportunidade para se transferir para uma liga estrangeira, elevando o nível competitivo de sua carreira e abrindo possibilidades de visibilidade internacional. Cada especulação traz consigo um conjunto de vantagens, desafios e riscos, e todos esses fatores se tornam tema de debate entre jornalistas, comentaristas e torcedores. O que torna o rumor ainda mais fascinante é a mistura de expectativas, desejos e frustrações que ele provoca, transformando o que poderia ser apenas mais uma negociação de mercado em uma narrativa carregada de emoção, estratégia e análise, que mantém o público atento a cada detalhe, cada declaração e cada movimento do colombiano, como se estivesse acompanhando um enredo cuidadosamente elaborado, cheio de reviravoltas e suspense. Para o Remo,
A possível saída de Cantilo representa também um desafio administrativo e emocional, exigindo habilidade para lidar com a gestão de elenco, comunicação com a torcida e manutenção do clima interno. É necessário encontrar alternativas que não comprometam a competitividade do time, enquanto se avalia a possibilidade de trazer reforços capazes de suprir a lacuna deixada pelo colombiano. Nesse contexto, a diretoria precisa agir com inteligência e rapidez, pois cada rumor reforça a pressão da torcida, aumenta a atenção da mídia e potencializa críticas, e qualquer deslize pode ser amplificado, tornando a narrativa ainda mais intensa. O equilíbrio entre gestão esportiva, expectativa da torcida e interesses individuais do jogador transforma a situação em um verdadeiro estudo de caso sobre como o futebol moderno é complexo e cheio de nuances, onde decisões aparentemente simples podem gerar efeitos em cadeia que vão muito além do campo e impactam diretamente a imagem do clube. O moral do elenco e a experiência emocional de quem acompanha cada lance com paixão. Por fim, enquanto o destino de Cantilo ainda permanece envolto em especulações e rumores, o clima em torno do Remo é de expectativa e ansiedade, e cada declaração, cada negociação e cada movimentação passa a ser interpretada como um possível indício do futuro do volante colombiano. A torcida, naturalmente dividida entre o desejo de manter seu ídolo e a compreensão das oportunidades que ele pode buscar, acompanha cada rumor com atenção obsessiva, transformando a narrativa em algo próximo de um drama esportivo, onde cada capítulo tem potencial de gerar impacto real dentro e fora de campo. Para Cantilo, essa fase representa um ponto decisivo em sua carreira, e a especulação em torno de seu destino reforça a sensação de que, no futebol, nada é previsível, e cada jogador possui um poder enorme de influenciar histórias, expectativas e emoções, tornando cada rumor mais do que uma simples notícia. Uma narrativa viva que se desenrola diante de todos, mantendo o público engajado, ansioso e emocionalmente envolvido a cada instante. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo Agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.